Bom dia a todos que nos seguem. Estamos aguardando doutora Luciana Freire entrar para o início do nosso bate-papo hoje. Bom dia, Lauro. Muita saúde para todos nós. Olá, Euclides de novo. Um prazer estar na sua companhia, ainda que à distância. Luciana Freire entrou. Vamos aguardar agora, então, a entrada no vídeo. Pronto, aguardando a doutora Luciana entrar. Olá, Luciana, de novo, bom dia. Uma alegria estar com você nesse nosso café da manhã da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Seja muito bem-vinda, já temos inúmeros seguidores, inclusive a desembargadora Licântia, do TRT2, conselheiro Euclides Mendonça. Então, muitíssimo obrigada por participar dessa nossa live. O seu bom dia para os nossos seguidores. Antes, porém, eu gostaria de apresentar a doutora Luciana Freire. Para quem não a conhece, ela é diretora executiva jurídica da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é mestre em Relações Internacionais Trabalhistas pela Universidade de Buenos Aires, tem mais de 20 anos de advocacia na área corporativa, então com certeza vai nos dar inúmeros esclarecimentos a respeito da delicada situação que as empresas enfrentam nessa época de pandemia. Então, de novo, Luciana, muito obrigada por estar conosco nesta manhã. Eu que agradeço, Ione, agradeço o convite à Academia Brasileira, que eu admiro muito. Agradeço ao presidente da academia, né, o ministro Alexandre Belmonte, pelo convite. Você, minha parceira dessa manhã, e a nossa amiga em comum, a juíza Tereza Narras, que tem viabilizado esses cafés tão importantes, né, e tão esclarecedores. Então, parabéns pela iniciativa. Eu é que agradeço, especialmente considerando que, até o momento, tudo o que foi, ou a grande parte das discussões, disse respeito ou girou em torno da atividade do trabalhador, das dificuldades dos trabalhadores. E as empresas, quais são as dificuldades das empresas que você tão bem assessora no enfrentamento dessa pandemia? Ione, vamos lá. A pandemia... Seria importante, desculpa te interromper, você pode aumentar um pouquinho o volume para ficar mais nítida a sua fala? Vamos ver Ou agora. então falar um pouquinho mais alto. Ficou melhor agora? Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. A pandemia atropelou a indústria como atropelou todos nós, né? Essa surpresa, que não é só no Brasil, é mundial, trouxe inúmeros problemas para a iniciativa privada, para a indústria, para os trabalhadores. Nós temos uma crise de saúde, né? Uma crise sanitária grave, que não vimos, pelo menos nos últimos 100 anos, e acompanhada dessa crise, nós temos uma crise econômica e uma crise social que nós temos que lidar. Então, realmente, a indústria foi surpreendida por isso e teve que se reinventar, né? Nós estamos num momento de reinvenção da empresa, para que a gente possa sobreviver e, junto com a sobrevivência da empresa, sobrevivem os trabalhadores, né? Nós temos dito que quando morre um CNPJ, morre junto com essa empresa muitos empregos.
Então, é importante que a gente se lembre disso, que há hoje essa interdependência mais do que nunca, né? Do trabalhador à empresa e da empresa ao trabalhador, a sua mão de obra que tem que estar protegida, tem que estar saudável, tem que estar em segurança. Então, quando nós fomos surpreendidos por essa pandemia, várias medidas foram adotadas e de forma bastante abrupta, né? Então, empresas que não trabalhavam com trabalho remoto ou à distância, empresas que não tinham e-commerce, que não faziam, indústrias que não faziam comércio via internet, trabalhavam basicamente na parte industrial, o delivery, tudo isso veio de uma forma violenta. Algumas empresas não estavam ainda adaptadas a essa nossa realidade, a gente já vem perseguindo e trabalhando com a indústria 4.0, com inovações tecnológicas, mas da maneira que foi, realmente nós não esperávamos. A indústria ela foi considerada serviço essencial por decreto, né, federal e depois ratificada por governos estaduais e aqui em São Paulo da mesma forma. Então, a indústria não parou. Desde que a pandemia começou, a indústria tem trabalhado incansavelmente. Nós temos sempre agradecido os heróis da saúde, né, que são aqueles profissionais que estão salvando vidas, que estão cuidando das pessoas infelizmente contaminadas, e nós temos que agradecer a eles todos os dias, mas nós temos que lembrar também que nós temos os heróis da indústria, né, que são trabalhadores que estão lá no chão de fábrica fazendo os remédios, produzindo a medicação que vai para esses hospitais, os aventais, o material cirúrgico, trazendo alimentação para o supermercado, né? Nós costumamos dizer que os produtos não nascem nas prateleiras, né? O leite, a manteiga, o arroz, o feijão, ele está lá no supermercado porque antes disso teve toda uma cadeia produtiva, um processo de industrialização. E às vezes a gente esquece disso, a gente não tem notado que os supermercados estão abastecidos, não houve falta de produtos, né? Então, é importante lembrar que a gente tem ali uma mão de obra, uma indústria todos os dias produzindo para que não falte nada para a população. Perfeito. Esse é um aspecto muito importante, porque se todos ficamos isolados, um contingente grande também de trabalhadores não pôde participar desse isolamento por força dessas atividades, digamos, essenciais para abastecimento da população. E diga-se, nós não sofremos falta de nenhum insumo importante, seja na área de alimentação, medicamentos e assim por diante. Então, nós temos que reconhecer essa importância que a indústria tem, não só a paulista, mas dos diversos outros estados nesse sentido. Mas eu gostaria de saber de você como é que tem sido a negociação com os empregados desde o início da pandemia. O que está prevalecendo em termos de composição razoável para aquelas empresas que não estão operando? E como estão se mantendo os sindicatos nessa negociação, se eles têm participado, se tem havido entraves, enfim, nos conte um pouquinho dessa experiência industrial durante a pandemia. Olha, Ione, desde a reforma trabalhista, desde a Lei 13.467, nós temos incrementado e perseguido a negociação coletiva, né? A lei da reforma trouxe como um dos pilares o diálogo e a ampliação dos temas que podiam ser negociados. Nós temos lá o 611A e o 611B, que permanece o que não pode ser negociado por conta dos direitos constitucionais. Então, a gente já sofreu um incremento das negociações nos últimos anos, mas nada comparado com o que nós temos visto agora.
os dados, as estatísticas realmente subiram muito, as negociações coletivas subiram, mas mais do que isso, os acordos coletivos se tornaram protagonistas, né? Nesse momento de pandemia, ficou mais difícil a relação, o contato com os sindicatos patronais, as empresas preferiram, pela agilidade do sistema, negociar diretamente com sindicatos laborais. Então, os acordos entre empresa e trabalhadores tomaram mais cena nesse momento. Então, os maiores números são de acordos coletivos. Nós temos aí o estado de São Paulo como recorde nas negociações, seguido do estado de Minas Gerais e os estados do Sul. Temos no Nordeste, como destaque, Pernambuco é um estado que tem feito muitas negociações coletivas e realmente agora, nesse momento de crise, as empresas e os trabalhadores têm sentado para dialogar. Prova disso é que já temos como aderentes ao benefício emergencial, a medida provisória 936, mais de 10 milhões de trabalhadores abrangidos. E esses 10 milhões de trabalhadores, sua grande maioria são acordos coletivos e acordos individuais, né? Convenções coletivas em menor número. Mas esses trabalhadores que já estão abrangidos pelo governo foram objeto de negociação sindical e estão hoje em suspensão ou redução e terão a garantia de emprego depois, o que é realmente o objetivo da 936, que é a manutenção do emprego, que é evitar demissões, e a gente tem conseguido isso. Primeiro, quem negociou esses institutos foram bares e restaurantes, em seguida do comércio, mas a indústria também, principalmente a indústria de transformação, ela aderiu à negociação coletiva de forma muito forte. No começo da pandemia, tivemos alguns entraves, né? Entraves de tecnologia, entraves de método, né, de negociação, convocação, edital. Muitos sindicatos laborais tiveram que vencer esses desafios, não estavam preparados para conversar com seus representados, para consultar suas bases de forma digital, né, por WhatsApp ou por site, plataforma. Então, tivemos que contornar esses problemas. E também tivemos o desafio de lidar com aqueles que foram exceções, que passaram a cobrar contribuições obrigatórias para sentar a negociação. Então, tivemos, infelizmente, alguns sindicatos laborais que tentaram cobrar taxa negocial, contribuições compulsórias, né? Que, no nosso entender, são práticas antissindicais. Nós fizemos algumas denúncias ao Ministério Público, à própria Secretaria do Trabalho, e isso acabou se tornando minoria, né? Nós tivemos grandes aliados, por exemplo, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, fez vídeos pedindo para que os sindicatos laborais deixassem de cobrar nesse momento e focassem na garantia do emprego, e não no próprio caixa do sindicato. Então, esse movimento foi grande e nós conseguimos, sim, firmar muitos acordos e muitas convenções coletivas nesse momento. É importante saber esse resultado, porque, evidentemente, numa situação de extrema urgência, o acordo coletivo, salvo engano, é a melhor opção, porque ela abrange toda aquela comunidade que tem especificidades diferentes de outras empresas. Então, me parece que realmente o resultado é muito profícuo nesse sentido. Mas eu gostaria de te fazer uma outra indagação. A Fiesp, como federação industrial que é, do carro-chefe da nação, digamos, o estado de São Paulo, seguido por outros de não menor importância, é a favor da negociação individual? Olha, a entidade sindical patronal, né, a Fiesp, ela abrange 130 sindicatos, 130 categorias econômicas.
No entanto, nós temos que reconhecer, como você bem colocou, que num momento como esse, é importante agilidade no processo. Nós estamos num momento emergencial e, por isso, nós apoiamos e nós defendemos que fosse permitido o acordo individual sem a tutela do sindicato para aqueles empregados que têm condição de negociar sozinho, obviamente, né? Por isso que a medida provisória 936 estabeleceu aquelas faixas salariais, que até foi modificado ontem na aprovação do texto, né? Antes de ontem, quando ele foi aprovado no Congresso, houve uma pequena alteração na faixa. Mas até R$ 3.000, nós entendemos que os empregados, como ele tem uma perda muito pequena, quando você calcula o benefício emergencial que ele passa a receber do governo pelas horas trabalhadas, ele poderia, sim, negociar individualmente, como está na medida provisória. Porque, por exemplo, um trabalhador que ganha R$ 3.000, aderindo a 936, ele passa a receber R$ 2.400 trabalhando metade das horas, né? Então, nós entendemos que a negociação individual, ela é, sim, constitucional. Nós concordamos e achamos que foi acertada a decisão do Supremo, porque o princípio da irredutibilidade salarial, que está lá no artigo 7º, inciso 6º, ele deve ser avaliado considerando outros princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana, da erradicação da pobreza. Nós temos que lembrar do direito social que está na Constituição, o direito ao trabalho. Então, aplicando a regra de sopesamento dos princípios, nós entendemos que a decisão do Supremo foi acertada. O acordo individual, num momento de transitoriedade, de emergência, temos que trazer uma solução excepcional para um momento excepcional. Então, entendemos que para este momento é possível, sim, a celebração de acordo individual da forma que foi autorizada pelo Supremo. E apesar de uma entidade sindical, nós entendemos que o momento requer um direito de guerra, requer um momento de agilidade para que a gente salve empregos. Então, é importante, sim, a celebração do acordo individual. Seria possível nós termos uma ideia de como a indústria paulista trabalhou as reduções de jornada e salário? O que prevaleceu? 25%, 50%? Seria possível nos dar uma ideia disso? Porque cada segmento optou por uma situação diferente. Como a indústria, eu comentei no início, ela é um serviço essencial, né, por legislação federal, e ela não parou, as reduções que foram aplicadas foram mais aplicadas nas suas áreas administrativas e não no chão de fábrica. Então, nós tivemos uma aderência muito grande à redução de 25%, né, que seria uma diminuição da carga horária da sua atividade meio, né, da atividade administrativa das empresas, e em seguida a redução de 50%. A redução prevista na 936 de 70%, ela não foi adotada pela indústria. A suspensão do contrato de trabalho também ocorreu em indústrias, por exemplo, que não têm aonde distribuir seus produtos, né? Não estou falando, obviamente, da indústria de remédios, de medicamento, de embalagem, alimento, mas aquela indústria de roupa, indústrias de calçado, indústria automobilística, principalmente, que nos últimos meses não vendeu o carro, está com o seu pátio cheio e sem venda nenhuma. Esse tipo de indústria realmente aderiu à suspensão do contrato de trabalho porque não tinha outra possibilidade nesse momento. Mas é importante frisar, Ione, que mesmo com esse caos instalado e essa dificuldade toda, as indústrias, não só de São Paulo, mas do Brasil todo, estão num momento de muita solidariedade. Elas têm participado, vocês devem estar acompanhando na mídia, com doações, com fabricações de coisas que não faziam, né? Tem indústria de meia fabricando máscara.
tem indústrias de automóvel fazendo respiradores e tem indústrias fabricando álcool gel. O próprio Senai, que é mantido pela indústria, né? Eu também sempre gosto de explicar esse aspecto. O SESI, o Senai, o Serviço Social da Indústria e o Serviço de Aprendizagem Industrial, eles são mantidos pela indústria, né? Muita gente não sabe, eu até tive numa audiência recentemente que o magistrado não sabia que quem bancava o SESI Senai é a própria indústria que recolhe um percentual compulsório da sua folha de pagamento, ou seja, não é descontado do industriário, não é descontado do trabalhador. Então, a indústria mantém o SESI Senai e, com isso, nós temos feito muitas contribuições, né? O Sistema S aqui de São Paulo, por exemplo, tem feito diariamente 230 mil refeições nas escolas do SESI. Nós temos 120 escolas que estão agora com trabalho, com atividade online para os alunos. Então, nós pegamos essas cozinhas, estamos fazendo 230 mil refeições por dia. Nós estamos fabricando álcool gel, já distribuímos 1 milhão de frascos para a comunidade, fabricando máscaras também, distribuindo para a comunidade nas escolas do Senai. Nós fizemos agora uma doação de 100 mil cobertores para iniciar a campanha do agasalho e estamos recolhendo nas nossas escolas a contribuição da sociedade. Então, é todo um trabalho de mobilização, não só das indústrias, mas também para que o Sistema S retorne para a sociedade essa contribuição. Então, a indústria, apesar das dificuldades, tem colaborado bastante. Os nossos aplausos, porque esses aspectos de fornecimento de refeições e o brilho e a qualidade do ensino que o jovem recebe nas entidades mantidas pelas indústrias só merecem nossos elogios e nossa esperança de cada vez mais novos jovens possam ser integrados nesse estudo de qualidade. Eu, pessoalmente, conheço várias pessoas, vários jovens, que saíram das escolas do SESI sem precisar fazer cursinho para vestibular e entraram em universidades de referência. Então, eu posso dizer, sim, de que o ensino é de altíssima qualidade e o que nós precisamos num país jovem como o Brasil é de muito investimento em estudo para esse pessoal que vem vindo e que vai comandar esse país no futuro. Agora, eu gostaria, Luciana, de indagar a respeito das dificuldades que eu imagino que as empresas devam estar enfrentando em relação ao capital de giro, à necessidade das suas folhas de pagamento e outros créditos. Porque, do lado do trabalhador, nós sabemos que com pouca ou um pouco mais, um pouco menos de dificuldade, esse auxílio tem chegado às mãos do trabalhador. Agora, eu indago, esse auxílio tem chegado às mãos do empregado, do empresário que dele necessita? Olha, Ione, o governo Até te digo o seguinte, completando o meu raciocínio, desculpe te interromper. O que se sabe, e eu não posso te dizer que essa informação seja verdadeira, mas acredito que sim, porque é informação da mídia, é de que os bancos, de uma certa maneira, têm dificultado algumas concessões de crédito na inexistência de garantia. Então, eu gostaria de te ouvir nesse sentido, porque eu tenho acompanhado o trabalho que a Fiesp tem feito em orientar as indústrias nesse sentido. Ione, o governo tem medidas provisórias
que, além de focar na manutenção do emprego, focaram também na manutenção do crédito, como você colocou, né? Nós temos a primeira delas, foi a medida provisória 944, que tratou do financiamento da folha, e agora nós estamos trabalhando para que seja de 2 meses, né? Com juros de 85, com uma carência aí para início em 6 meses e por 36 meses. Então, foi um financiamento muito empresas que merece ser prorrogado. Nós temos outras linhas de crédito que o governo facilitou via BNDES para empresas maiores, mais recentemente o Pronamp para empresas pequenas, para microempresas. Então, o que tem feito agora é realmente inundar o mercado com crédito, porque é o que as empresas precisam para sobreviver e manter as suas folhas de pagamento. Mas há uma dificuldade que é a burocracia entre os bancos, principalmente quando envolve os bancos privados, existe uma comunicação, um ajuste fino para ser feito entre os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, etc., por onde sai o crédito, o recurso, para os bancos privados. Então, tivemos umas dificuldades iniciais, fizemos várias reuniões, até na semana passada, ainda na nossa reunião de diretoria, participou o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, para a gente tratar sobre o financiamento mais recente, que é o Pronamp, e a gente tem dialogado diariamente com as autoridades e com as indústrias para conhecer os casos concretos. Então, nós temos um site ligado ao site da Fiesp, que é o Indústria versus Coronavírus. Eu até te indiquei ele recentemente por uma pesquisa que você estava fazendo, né? O nosso site, ele tem desde tutorial que ensina a fazer máscara caseira, higienização em casa, a identificar sintomas, até uma aba econômica com todas as medidas do governo, uma parte jurídica, onde nós temos plantão de advogados na área trabalhista, na área tributária, para orientar as empresas a aderir às medidas provisórias, a tirar dúvidas sobre recolhimento de impostos. Então, é um site bem completo, vale a pena dar uma olhada, tem várias atividades, e lá nós temos um campo específico, um formulário para que a empresa aponte problemas concretos para adquirir o crédito, né? Porque linhas de financiamento que são asseguradas pelo Tesouro Nacional deveriam ter dificuldade nos bancos para conseguir o crédito. Então, a gente identifica casos concretos no nosso site, a empresa pode relatar ali de forma privada e sigilosa o seu problema, e nós temos feito a intermediação com os bancos e temos tido sucesso. Na nossa última pesquisa, no mês passado, de maio, mais de 60% das empresas que solicitaram crédito conseguiram o recurso e receberam. E no tocante ao benefício emergencial, que também foi, assim, eu considero um grande sucesso do governo, criar aí uma plataforma dentro do empregador, os trabalhadores recebessem esse emergencial. Isso foi um trabalho da Dataprev, que é o órgão específico, muito grande, para que, junto com a medida provisória, né, com o trem bala andando, fosse possível que a empresa aderisse a 936 e que esse recurso, esse benefício, e chegue ao trabalhador por meio da sua conta privada, que muitas vezes não são contas em órgãos públicos, né? Ele tem conta em banco privado e ele vai receber ali o benefício emergencial a partir de 30 dias da empresa ter aderido. Então, ela coloca os dados do seu empregado hoje no empregador web e em 30 dias ele vai receber o benefício. Para isso acontecer, o governo teve que desenvolver uma tecnologia muito avançada e de forma muito rápida, né? Muito ágil. Então, nesse tocante, nós não temos recebido muitas reclamações. As empresas têm conseguido aderir à 936. Tivemos algumas inconsistências
empresas que processaram e não tiveram retorno se realmente ocorreu. Às vezes a empresa erra para inserir um dado do trabalhador e não estava previsto a correção na plataforma. Nós fizemos solicitações ao governo, o sistema foi remodulado, né? O empregador web foi remodulado e colocado no ar novamente. Fizemos um evento há 15 dias atrás só sobre isso, só sobre a parte prática, junto com os contadores e com o gestor do projeto, que é o subsecretário de Políticas Públicas do governo, para tirar dúvidas. E novidades ainda virão. Virá um campo agora que a empresa poderá fazer um recurso administrativo caso seja negado o benefício emergencial, né? Vem um campo de correção quando há incongruências. Então, está sendo dinamicamente aperfeiçoado, mas a gente não tem ouvido reclamações nesse sentido. Em termos de aperfeiçoamento, de abrangência, eu gostaria de te ouvir a respeito. Esses limites de crédito concedidos aos empresários de uma maneira geral, eles atendem à necessidade ou mais ou menos? Dá para segurar o fôlego ou então respirar durante 2 meses e depois recomeça toda a dificuldade de novo. Por quê? Porque quem não está produzindo não está vendendo, quem não está vendendo não está tendo o seu capital de giro para o seu movimento habitual. É nesse sentido que nós gostaríamos de saber o que está, quais as dificuldades que os empresários estão enfrentando nesse sentido. Você colocou muito bem, Ione. Nós precisamos de mais tempo. A pandemia, infelizmente, não vai passar nos próximos meses, né? Nós Sim. temos aí esperanças, né? Vacinas sendo estudadas, nós temos testes avançados ocorrendo aí, até na nossa última reunião de diretoria participou uma médica da área farmacêutica aí que está desenvolvendo os testes da vacina no Brasil, junto com a Universidade de Oxford, mas a gente ainda tem um período grande aí de pandemia. Então, é necessário realmente ter uma extensão desses benefícios do governo. Na medida provisória 936, que foi aprovada antes de ontem, veio um artigo que foi colocado no texto para que o Poder Executivo possa, durante a calamidade, né, até dezembro, possa prorrogar os institutos da redução de jornada e suspensão com aporte financeiro do. Então, isso foi aprovado antes de ontem e a gente está lutando para isso, porque é necessária essa extensão para garantir mais empregos. Assim como as linhas de financiamento que você colocou, elas têm um limite que merece ser ampliado, né? Nós temos aí o financiamento da Folha baseado de 360 mil a 10 milhões, e nosso pleito é que se amplie pelo menos a 50 milhões de reais, para que as empresas que faturem até 50 milhões também possam garantir o financiamento da Folha, então que o crédito seja ampliado, não só no seu limite, mas por mais tempo, né? Não dá para a gente ter uma medida econômica por um período de 2 meses, 90 dias. Realmente você tem razão, as empresas esperam e precisam que sejam ampliados esses créditos aí por no mínimo 6 meses até o fim do ano, para que a gente possa retomar com mais tranquilidade no ano que vem. Nós temos defendido a retomada das atividades do comércio, as atividades das indústrias que tiveram que parar, embora não obrigado por lei. Por quê? Porque essa retomada ela é necessária para que a gente previna outro tipo de morte, que não é a morte pelo coronavírus, mas é a morte por fome, a morte por falta de trabalho, por falta de capacidade de sobreviver. Não depender a retomada, obviamente, sem segurança,
uma retomada sem cautela, né? Há mais de 2 meses nós publicamos nesse site, colocamos nesse site um protocolo de retomada. O protocolo acabou sendo ratificado por vários governos, inclusive agora em São Paulo a gente já tem um decreto municipal que prorroga a quarentena, mas reabre algumas atividades, né? Mediante o cumprimento de algumas obrigações por parte das empresas, que são obrigações mínimas, né? De fornecimento de máscara, de álcool gel, de medição de temperatura na entrada do estabelecimento, mantendo o distanciamento dos empregados de no mínimo 1,5 metro e onde não for possível colocar placas de acrílico, né, obstrução de transmissão. Então, com todas essas cautelas para proteger o trabalhador, nós defendemos uma retomada das atividades, tanto das indústrias que tiveram que suspender, mas principalmente do comércio, dos serviços, para que a gente possa, com segurança, retomar a economia. Porque continuarmos desse jeito, nós teremos aí um número grande de desempregados que se avizinham. Nós sabemos o que pode acontecer aí nos próximos meses com o fechamento das empresas e do comércio. Por isso, defendemos a volta com segurança, né? Com toda a cautela. Então, porque justamente penso que também a prorrogação quanto ao recolhimento dos impostos de maneira geral deu um fôlego para o empresário. Mas se ele não tiver, vamos dizer, os insumos necessários, ainda que seja para uma retomada parcial das suas atividades, imagina-se que as dificuldades serão difíceis de ser superadas e levarão mais tempo. E agora, me parece que nós precisamos, sim, de agilidade, de rapidez na implementação dessas medidas para que conservemos empresas, porque sem elas não haverão empregos. Pois é. Essa parte tributária também nós tivemos a colaboração do governo no sentido de diferir impostos, né? Adiar impostos, os impostos federais realmente foram adiados aí por 3 meses. Um estudo que vem a ser prorrogado por mais tempo. Essa semana mesmo saiu. Nós estamos trabalhando, sim, pela prorrogação dos impostos e sobre a folha, o fundo de garantia também foi diferido. Então, é importante, sim, essa compreensão do governo de que, nesse momento, a prioridade é pagar a folha de pagamento para que os empregados tenham, né, seu salário em dia, dar segurança, investir em protocolos de segurança e saúde para que eles possam trabalhar protegidos e os impostos nós temos que adiar para pagar lá na frente. No estado de São Paulo, a gente não teve essa compreensão estadual, a gente tem recolhimentos ocorrendo normalmente, inclusive com penalidades para quem não pagar ICMS e outros impostos estaduais. Nós, inclusive, ingressamos na justiça para tentar adiar esses impostos. Nós não pleiteamos anistia nem perdão do pagamento dos tributos. Se fatura, tem que pagar. O problema é que, nesse momento de pandemia, nós temos que diferir e adiar os impostos, sim, porque a prioridade, nesse momento, não pode ser essa, né? E essa receptividade tem sido razoável, tem sido bem acolhida em termos de adiamento de tributação? Tem sido, nossos pleitos têm sido acolhidos, nós temos feito muitas reuniões com o ministro, né, Paulo Guedes, tem ouvido os anseios dos empresários e adiado na medida do possível. Então, como eu comentei, na parte federal,
a gente tem tido uma boa receptividade e realmente tem ocorrido um adiamento dos principais impostos, né? Para as pequenas empresas, logo de cara saiu um diferimento em relação ao Simples também. Então, a gente tem tido esse retorno. O que não tem ocorrido, infelizmente, nos governos estaduais, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem tido bastante dificuldade. É algo ainda para ser trabalhado e um longo caminho a ser percorrido até se atingir o objetivo. Luciana, eu gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito do que se espera em virtude da consequente aprovação das medidas provisórias que você citou. A 936, a 927 e a 944, que estão sendo convertidas em lei. Nós temos conseguido, né, uma boa atuação no Congresso Nacional. A 936, como eu já comentei, foi aprovada antes de ontem, está para sanção do presidente da República. Poucas alterações foram feitas no texto, tivemos uma melhora aí em relação, por exemplo, à própria negociação individual, que você me perguntou anteriormente. Agora, as empresas que têm um faturamento superior a 4 milhões e 800, elas só podem negociar de forma individual até R$2.000, e não mais 3 mil, como era no texto original. Só pode negociar individualmente até R$3.000 as empresas com um faturamento menor. As grandes empresas têm que se socorrer ao sindicato laboral para negociar. Então, houve essa mudança, uma mudança em relação aos aposentados também, que não podiam celebrar acordo individual. Na verdade, a medida 936 não vedava, mas uma portaria que veio em seguida falava que aposentados não podiam firmar acordo individual, porque já recebem um benefício do governo e não teria ajuda do governo, então a empresa estaria impedida. Mas isso também veio esclarecido no texto que está para sanção do presidente, e o aposentado ele vai ter uma compensação da empresa, né? Ele vai receber a aposentadoria do governo, mas vai receber uma parte da empresa também a partir da promulgação da lei da 936 convertida em lei. Então, tivemos essa ação no Congresso e ontem nós tivemos, no fim do dia, a aprovação da outra medida provisória 927, que também é muito importante, que são medidas de flexibilidade na área trabalhista, né? Antecipação de férias, um banco de horas estendido, a questão do trabalho remoto, que foi também desburocratizada, dispensa de aditivo, do aviso prévio, a questão relacionada a avisar o empregado com antecedência para o aviso de férias de 30 dias, que era impossível você cumprir, que daqui 30 dias ele vai tirar férias. Isso também foi diminuído para 2 dias. Então, a medida 927 trouxe uma flexibilidade e ela também foi aprovada ontem na Câmara e segue agora para o Senado. A 944, que trata do financiamento, como eu já coloquei, nós estamos pleiteando uma prorrogação. Então, o que a indústria espera do Congresso Nacional? É que realmente seja compreensivo nesse momento de aprovar da maneira que tem sido feita as medidas provisórias do governo, né? Que convertam em lei, que possibilitem exatamente que a gente possa continuar usando os institutos das medidas provisórias, né? Discutir no Congresso essa demora, essa insegurança jurídica acaba afetando as empresas que estão numa situação hoje. Podemos manter o empregado em casa? Eu vou ter ajuda do governo? Eu vou continuar suspendendo o contrato e ele vai receber o benefício emergencial? Né? Nós teremos prorrogação da folha. Então, a resposta do Congresso Nacional, nós esperamos que seja rápida, para trazer segurança jurídica para as indústrias, né, que nós representamos, para as empresas no geral, e, obviamente, trazer tranquilidade para o trabalhador, que ele vai ter emprego, que a indústria vai estar funcionando.
Então, nós temos dialogado com os parlamentares, né? Agora, os dois relatores das medidas 936 e 927 nos receberam, apresentamos emendas para aperfeiçoar o texto e esperamos que realmente todas essas medidas sejam aprovadas rapidamente. E nenhuma expectativa de vetos? Então, na 936 tem um ponto que é a ultratividade, que está sendo muito questionada pelos sindicatos patronais, pelas entidades representantes das empresas, que é, na nossa opinião, um retrocesso à súmula 277 do TST, que caiu. Sim. E garantia a ultratividade das normas coletivas, né? Ou seja, se há uma negociação feita no passado, vencendo a convenção agora durante a pandemia, fica integrado ao contrato de trabalho todos os benefícios dos trabalhadores, com exceção das cláusulas econômicas. Então, esse aspecto que foi inserido agora, né, no Congresso Nacional é um tema que pode ser vetado pelo presidente da República, se assim achar conveniente, porque há uma discussão sobre a questão da ultratividade das normas, que realmente, no nosso entendimento, seria um retrocesso. Acho que as empresas têm que sentar e negociar com os trabalhadores as convenções. Foi possibilitado pelas medidas provisórias as negociações virtuais, né? Editais, convocações, negociações feitas por WhatsApp, feitas por plataforma digital. Então, há possibilidade de sentar e negociar. Não precisamos prolongar as convenções coletivas por mais tempo, né? Eu acho que, nesse momento, todos têm que sentar e revisar o que foi negociado. O que a empresa pode manter de benefício? Qual cláusula social ela pode garantir ainda nesse período de pandemia? Então, essa questão da ultratividade, ela pode ainda ser reavaliada pelo presidente da República. Perfeito. E é importante porque, no momento em que todos sofrem restrições, a manutenção da ultratividade poderia, não digo inviabilizar, mas dificultar a retomada, vamos dizer, dessa atividade empresarial. Agora, achei importante você ter mencionado o aspecto do aposentado, porque, de uma maneira geral, o aposentado é tratado, ele já recebe do INSS, ele não precisa outro benefício. Só que o aposentado que continua no mercado de trabalho, ele continua contribuindo, ele continua gerando renda, ele continua pagando impostos. Então, acho que foi muito esclarecedora a sua exposição nesse sentido, porque ele não deixa o aposentado, por ser aposentado, não deixa de ser trabalhador, especialmente quando ele continua inserido no mercado de trabalho. Parabéns por mais essa consideração, que foi muito esclarecedora para os nossos seguidores. Luciana, diga. Um minutinho sobre a cota de sacrifício que você comentou. Você está certa. Todos nós estamos dando a sua cota de sacrifício. E nessa linha, nós fizemos uma campanha de televisão recente pedindo ao presidente que vete o aumento do funcionalismo dos servidores, porque nós entendemos, nesse momento de pandemia, de crise, que a iniciativa privada, o trabalhador privado está sofrendo redução, suspensão. Também os servidores, neste momento, poderiam postergar o seu reajuste. Então, existe PEC de redução de salário dos servidores, nós não apoiamos isso, não estamos trabalhando por isso, não é pela redução do salário dos servidores, mas que, nesse momento, o presidente vete o aumento dos servidores, que seria o reajuste da categoria, nessa linha da cota de sacrifício. Sim, nós entrevistamos o professor Duarte, salvo engano, foi o professor Duarte, que mencionou que, de uma maneira geral,
todos os cidadãos em Portugal estão pagando, digamos, um pedágio nesse período de pandemia e vendo e sofrendo uma redução simbólica, mas que no montante vai auxiliar em muito nessa recuperação da economia. E esses dias vi também uma notícia em que, salvo engano, o governo do Uruguai propôs uma redução salarial indistinta para todo servidor público, do legislativo, do executivo e do judiciário, também como uma forma de, vamos dizer, fortalecimento dos cofres, das despesas que saem dos cofres públicos nesse momento tão grave que todos atravessamos. Ou seja, estamos também num momento de muita criatividade para novas opções. E essa vamos dizer, do congelamento de determinados reajustes me parece uma medida natural e necessária para o momento que todos atravessamos. É verdade. O nosso presidente Paulo Scaff, ele tem dito que a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Então, realmente é um momento de criatividade, tanto legislativa, temos que flexibilizar a legislação para que a gente possa criar esses tetos, nesse momento não aplicar reajustes para o servidor, a empresa tem que se reinventar, o trabalhador tem que se reinventar e a própria pessoa física, né? As pessoas que estão em quarentena estão descobrindo novos talentos, novas atividades dentro de casa. A gente tem também nesse site que eu comentei trabalhos e tutoriais e dicas sobre saúde mental do trabalhador, das pessoas que estão em casa, né? Porque essa questão do comportamento também é muito importante, como acolher o trabalhador na volta, na retomada. A gente também tem uma matéria, um artigo sobre isso, como as empresas devem acolher os trabalhadores no retorno. Então, são questões multidisciplinares, né, Ione? É verdade que nós temos que ir nos adaptando a esse leque de transformações que sofreremos na pós-pandemia e que esperamos seja rápido, né? Porque todos sabemos que ainda vamos enfrentar alguns meses de dificuldades, mas vamos crer que superaremos esse momento difícil, como outros países já estão conseguindo superar. Luciana, a nossa plataforma ela é impiedosa e vai nos derrubar dentro de poucos minutos. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação, as interessantes colocações do ponto de vista empresarial, que muitas vezes nos faltam esses detalhes. Gostaria de deixar registrada a nossa intenção de que você possa retornar em uma outra oportunidade já para nos dizer dos resultados dessa retomada da economia, que esperamos seja o melhor e o mais rápido possível. Então, quero deixar os minutinhos finais para as suas considerações e a mensagem que entender de fazer para os nossos seguidores. Ione, eu que agradeço mais uma vez o convite da academia. A Academia Brasileira tem pessoas que eu admiro muito, né? Muitos amigos, muitos professores, pessoas que me ensinam diariamente, você é uma delas. Então, eu agradeço o convite da academia, eu sei da importância do trabalho de vocês, a Fiesp tem apoiado os eventos anuais da academia, você sabe disso já há alguns anos, né? Então, sim, eu espero que nós continuemos juntos e espero voltar em outras oportunidades, sim.
a mensagem que eu gostaria de deixar é uma mensagem de esperança nesse momento, né? É possível nós superarmos essa crise todos juntos. É um momento de união e não desunião, desunião de poderes, de guerra entre poderes. Ao contrário, nós entendemos, estamos trabalhando para que o legislativo, executivo, judiciário se entendam e trabalhem juntos, porque quem paga esse pato, como diz meu presidente, é a sociedade. Então, é importante uma união dos poderes, é nisso que nós temos trabalhado, não é para pôr gasolina nessa discussão e nessa fogueira que tem se tornado, né? E nós temos acompanhado aí Brasília. Então, esse momento é de união e de esperança. Tem uma vacina pela frente, mas até essa vacina chegar, nós não podemos parar. Nós temos bons exemplos, por exemplo, na indústria farmacêutica, que não parou e tem baixos índices de contaminação. Nós não temos surto de Covid entre os trabalhadores que estão fazendo medicação. Então, é possível seguir esse exemplo, é possível continuar trabalhando para que a gente saia rápido dessa crise e enfrente domine esse fantasma, esse terror que é o coronavírus. Então, muito obrigada e vamos juntos em frente. Nós é que agradecemos pela academia, o seu carinho, a sua atenção, a acolhida que a Fiesp normalmente propicia a todos os integrantes do Conselho Superior das Relações de Trabalho, do qual eu me orgulho de fazer parte, porque adquiri muito conhecimento nessas reuniões que ocorrem a cada bimestre, e agradecendo novamente a sua participação. Meu enorme e apertado abraço, não só a você, mas à diretoria da Fiesp, em especial ao nosso presidente Paulo Scarfe, pelas brilhantes iniciativas que ele tem empreendido em prol das indústrias paulistas e pelas ideias que são difundidas para outros estados também. E agradecer os nossos seguidores que pontualmente nos seguem nesse café da manhã. E só um esclarecimento, você lembrou da participação da Fiesp como apoiadora dos nossos congressos. Este ano, excepcionalmente, o nosso congresso será realizado no mês de agosto e 100% virtual. Então, teremos oportunidade de falar muito, falar bem a respeito de todos esses temas que nos são caros durante a pandemia. Bom dia a todos e, mais uma vez, Luciana, muitíssimo obrigada pela sua participação. Um prazer. Obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau.